Recentemente eu assisti um vídeo da Anitta, da cantora Anitta, falando sobre constelação familiar e como ela foi impactada positivamente por essa metodologia do Bert Hellinger. Cara, não é por agora que eu tô afim de fazer esse vídeo, várias pessoas me perguntam as minhas percepções, a minha opinião sobre a constelação familiar, e eu tô aqui para poder te trazer os prós e contras, né? A gente sabe que a nossa família, ela nutre e ela é fonte de diversos traumas e diversas travas que a gente carrega durante toda a nossa vida. Então, quando a gente trabalha nessa triangulação familiar, notadamente vai trazer algum tipo de resultado. O problema nisso tudo é justamente a forma que você alcança os resultados. E quais resultados são esses? Por exemplo, você tem no mundo do autoconhecimento, de desenvolvimento humano, diversos caminhos. Você tem a espiritualidade, você tem a religião, né? Quantas pessoas não são ajudadas pela religião? Quantas pessoas não são ajudadas pelo esporte, pela cultura, pela arte? Entretanto, quando você cria, desenvolve ou aplica uma metodologia, é necessário uma certa rigorosidade conceitual. E é nesse ponto que a constelação, ao meu ver, peca bastante. Quando se fala de hierarquia, quando se fala de respeito, quando se fala de honra, e quando você coloca a estrutura familiar de uma maneira muito rígida, né, como se cada um tivesse de fato um papel e que esses papéis devem ser respeitados e os seus pais honrados, isso pode gerar uma série de distorções e de compreensões equivocadas. Quando você, por exemplo, busca um profissional, um psicólogo, por exemplo, esses profissionais eles vão ter essa rigorosidade conceitual, né? Então, por exemplo, você tem, inclusive, muito alvo de críticas no universo da psicologia, né? Você tem na psicanálise o conceito de inconsciente. Então, tem toda uma elaboração em torno desse conceito. Eu não estou falando que na constelação também não tem essa elaboração. O problema é que as bases científicas elas são muito frágeis, né? Fica difícil de fazer uma testagem, fica difícil de transformar isso em ciência. E muitas vezes, como não é uma formação sólida o suficiente, onde você aprende sobre psicopatologia, onde você entende a importância de um tratamento multidisciplinar, né? Então, assim, quando esse profissional que aplica a constelação familiar não tem um conhecimento nesse âmbito, ele corre o risco de achar que todo problema é prego, né? Porque quando a gente só tem um martelo, todo problema se torna um prego. Ou seja, eu tenho ali na minha constelação alguém que está com a depressão severa. E aí eu coloco aquela pessoa em um ritual, né, em uma prática, onde supostamente isso vai ser resolvido. E muitas vezes, e eu falo muitas, porque eu já participei de muitas sessões e práticas de constelação, né? Não li talvez o suficiente, o quanto eu deveria estudar para estar fazendo esse vídeo. Entretanto, a gente vai coletando algumas informações e se fizer sentido para você, fico feliz. Se também não fizer sentido, coloca aí embaixo a percepção, né? Como eu disse anteriormente, eu não tenho a menor dúvida que várias pessoas já se sentiram ajudadas por esse processo e tá tudo bem, né? Mas o ponto central é justamente essa prática, muitas vezes, negligenciar a importância de um neurologista, a importância de um encaminhamento psiquiátrico para que essa pessoa inicie um tratamento medicamentoso, né? A necessidade de ter um início, meio e fim para o tratamento e não simplesmente jogar uma quantidade de informações que posteriormente a pessoa não consiga digerir. Porque muitas vezes, alguns consteladores, eles fazem ali, né, a prática e a pessoa sai com muito mais dúvidas, o que é natural, o que faz sentido se fosse dentro de uma prática terapêutica, mas aí a pessoa não volta mais ou fica por isso. E um outro grande risco, e eu vejo nisso uma grande problemática, é a exposição desnecessária dos dramas dos participantes. Então, assim, nas práticas de constelação, quando são feitas em grupo, eu vejo as pessoas colocarem coisas que são muito íntimas, que são muito particulares, em um ambiente que talvez não esteja bem preparado para acolher essas demandas. O que é diferente, por exemplo, de uma terapia em grupo conduzido por um profissional psicólogo, né, que vai ter um bom manejo
dos riscos e das possibilidades dessa autoexposição. E aí isso, quando não é bem manejado, a pessoa às vezes pode se colocar numa posição de ainda mais fragilidade. Um outro conceito que eu vejo que é problemático na constelação familiar é o conceito de perdão. É óbvio que isso é virtuoso, é óbvio que o perdão cura, que o perdão te coloca em outra condição espiritual, né? Eu tenho absoluta convicção disso. Só que muitas vezes a pessoa precisa de tempo para poder liberar esse perdão. Esse perdão ele acontece em camadas e nem sempre é adequado você, de alguma forma, forçar ou criar uma condição ali até um pouco abusiva para que a pessoa libere esse perdão simplesmente de uma hora para outra. Entende? Então, assim, quando você fala, por exemplo, em honrar os seus ancestrais, será que as pessoas sabem de fato o que é honrar? Será que elas não misturam o conceito de honra com subserviência ou com submissão? Pensa no perigo disso quando a pessoa está num contexto onde ela já foi quando ela foi quando ela passou por alguma situação muito humilhante, e aí, ao invés de você, de alguma forma, fortalecer a autonomia dela para que ela consiga, primeiro, uma ruptura, um distanciamento, para que assim ela se fortaleça, e aí, ok, se em algum momento da vida dela ou dele, ela quiser retomar esse contato com essa pessoa que a humilhou, né, ou que passou dos limites com ele, que assim seja. Mas é necessário, às vezes, você afastar para depois se conectar e não de estimular artificialmente essa conexão, esse perdão, esse suposto respeito ou honra. Eu até perguntaria para as pessoas que falam tanto de honra, o que é honra? Como que o Bert Hellinger define honra? Tá? Você pode ficar à vontade. Se você está assistindo aí, pratica a constelação, fique à vontade. Então, pessoal, assim, são várias questões que são importantes você olhar nessa história. Uma outra questão é um certo alinhamento ideológico, uma inclinação a um conservadorismo que talvez não esteja totalmente alinhado aos reais princípios do conservadorismo. Então, assim, as pessoas elas têm percebido, inclusive elas têm surfado em uma onda política, né? A política, recentemente, tem até regido as campanhas publicitárias, né? As estratégias de marketing, posicionamento dos profissionais. Então, tem muitos profissionais que entenderam que tem um nicho, tem um grupo de pessoas que estão inclinados a um pseudo-conservadorismo, e aí acaba sendo alvo fácil para essas pessoas entrarem em um tratamento que nem sempre é eficaz, tá? Gostaria de salientar novamente que várias pessoas vão se sentir ajudadas, e tá tudo bem, né? Os caminhos do autoconhecimento são infinitos, e a gente muitas vezes precisa, sim, bater com a cara, errar, para poder, em algum momento, encontrar um caminho que faça mais sentido. Então, assim, é uma crítica, sim, de fato, a alguns aspectos dessa metodologia. E assim, eu já tenho um tempo que era para gravar esse vídeo, espero que tenha sido útil, tá? Eu vou deixar aqui nos comentários alguns perfis de pessoas que têm posicionamentos muito inteligentes e pautados na ciência para essa temática. E só para fechar, lembrando que o Conselho Federal de Psicologia colocou como incompatível a prática do profissional psicólogo o uso de constelação familiar, como você pode perceber aqui na tela, né? E o link também vai na descrição, tá? Caso você queira entender um pouco melhor. Agradeço, tá, a sua participação. Lembrando que se você gostou desse conteúdo, aqui a gente está ultimamente fazendo vários vídeos para o canal, principalmente com temas voltados para autoconhecimento, espiritualidade, né, num sentido mais transpessoal da psicologia, e negócios de uma maneira geral. E aqui tem mais vídeos do nosso canal, você pode continuar assistindo, apreciando os nossos conteúdos. E se você gostou desse tema, dê um like, se inscreve no canal e ative o sininho. Beleza? Vamos juntos!